Pronto. Quero dar as boas-vindas, boa tarde para todo mundo com a gente hoje. Essa é uma reunião do nosso grupo de pesquisa, né? Recepção da literatura infantil e juvenil e práticas sociais de letramento literário. Desde o ano passado, a gente transformou essas reuniões do grupo abertas ao público e virou um grupo de extensão, para outra extensão, um certificado, com atividade. O ano passado, a professora Moema, que é a líder do grupo, desenvolveu essas reuniões. Esse ano sou eu. E quero agradecer mais uma vez a participação e parceria de todos. Hoje a gente vai ter um momento super especial com a fala da Valéria. Valéria é uma amiga muito querida. Eu quero fazer a apresentação dela. Eu pensei, vou fazer a apresentação do Lattes da Valéria. Eu vou pegar, pedir licença para vocês e vou falar um pouco da Valéria, que eu conheço pessoalmente. Não vou sair da formalidade, não vou falar do currículo Lattes dela. A Valéria é uma professora muito especial, assim, uma amiga querida para mim, para o meu marido, para minha família. Eu conheci a Valéria na graduação do Mackenzie, quando eu fiz letras no Mackenzie São Paulo. Valéria foi minha professora, a primeira professora de estágio em língua portuguesa que eu fiz foi a Valéria. Então, eu assisti as aulas dela no colégio do Mackenzie para aprender a ser professora de português. Então, foi um bom exemplo que eu tive. O primeiro estágio foi com ela. Depois, a gente se reencontrou na pós-graduação. Valéria é doutora, ela é pós-doutora. Ela sempre mistura essas coisas de letras, literatura, educação, mídias. E desde hoje é professora do Mackenzie, também da graduação e da pós. E sempre que eu vejo a Valéria, ela não está brigando com as tecnologias ou se lamentando de por que é tal coisa, por que os alunos fazem isso, por que do TikTok. Ela sempre está num caminho oposto. Tá, os alunos usam TikTok, como é que eu levo isso para minhas aulas? Ah, eles estão nas mídias sociais, como é que eu falo disso? E nesse sentido, ela é uma inspiração para mim de não estar sempre brigando com as tecnologias e com a modernidade, mas de estar usando isso a favor do ensino de língua e de literatura. Então, Valéria, bem-vinda. Eu não te vejo, porque a internet aqui na universidade está bem ruim, mas você fala que é sua, você tem todo o tempo para falar com a gente. Muito bem, então estou eu aqui hoje, né, para dividir um pouquinho algumas experiências que eu tive com o ensino de literatura e tecnologias. Eu começo agradecendo a Raquel, que nunca me esquece, graças a Deus. É muito bom ter amigos nesse mundo, né? E mesmo ela lá longe, no calor, pelo que eu posso ver aí, né? Eu aqui do frio, que está muito frio hoje, eu posso dizer que meu coração está quentinho de poder estar aqui com vocês hoje, tá bom? Eu vou ver se eu consigo compartilhar uma apresentação com vocês. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo uma tela azul? Gente, me ajudem, que eu não vejo a Valéria nem a tela. Então, Ensino de literatura e tecnologia digitais? Acho que alguém falou que tá, né? Porque como eu compartilhei a minha tela, eu perdi a Sim, visão. estamos vendo, sim. Oba! Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro pedindo para que vocês pensem no conceito de tecnologia. Pensaram? Ou eu fui muito rápida? O que será que deve ter vindo na mente de vocês? Né? Essa é uma questão muito significativa. E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque a primeira grande questão é que tudo um dia já foi tecnologia. Então, aquilo que de repente a gente acha que hoje não é tecnologia, é tecnologia. Então, eu estou aqui com um lápis na minha mão, né? Esse lápis já foi tecnologia. E aí ele já foi uma tecnologia muito eficiente de uma época que não havia esse lápis gostosinho para pegar, com um formato ergonômico para o meu dedo e por aí vai, né? Agora, hoje, a gente tem uma tecnologia que tem assustado algumas pessoas, que é a tecnologia digital, né?
Tem gente muito assustada com a inteligência artificial. E aí, então, a gente pode pensar que é normal estar assustado, porque sempre se está assustado com aquilo que é novo, né? Pensem aí quando o rádio surgiu. Quando o rádio surgiu, alguém deve ter ficado muito preocupado. Meu Deus! As pessoas vão ficar com a orelha grudada no rádio agora. As pessoas não vão mais conversar. Cadê o contato social, né? Aí passou muito tempo, depois, de repente, veio a TV. Também não gostaram da TV? Também falaram assim, mas que absurdo, o rádio era tão bom, a gente ouvia as histórias, imaginava as histórias, né? As telenovelas que eram no rádio, vamos pensar assim. Aí alguém falou, agora com a imagem eu não vou mais imaginar mais nada. Que absurdo essa televisão, né? E aí vamos dar um outro salto aí na história. Quando surgiu a internet, meu Deus, o que a internet vai fazer, né? A gente está acostumado com o rádio, com a TV, a internet vai destruir as relações humanas, e aí por aí vai. A gente já passou por muita coisa na internet, então a gente já teve uma mídia social como o Orkut, que fez muito sucesso, né? E que depois parou de existir. Depois a gente teve um boom de Facebook. O Facebook ainda é usado por alguns, mas por outros nem mais é usado, né? Aí a gente teve um boom do Instagram, e aí agora a gente tem uma parcela da população muito voltada para o TikTok. Então, as mudanças vêm, e acho que a grande questão que fica para o professor é como é que eu vou usar isso em sala de aula? E não que eu não devo usar isso em sala de aula. Porque tem uma questão que é óbvia: o aluno já usa na vida dele essa tecnologia digital. Então, a gente pode tentar fazer com que o aluno veja os benefícios e os malefícios de todas essas tecnologias para a vida dele e para o ensino dele. E por que não olhar para essas tecnologias digitais de uma forma objetiva e tentar buscar algo que possa ser educacional, né? Até em relação ao conceito de rede social. O que é uma rede social? Eu pedi para vocês começarem a pensar no conceito de tecnologia, agora eu vou pedir rede social. Pensa aí. O que é uma rede social? Rede social podia ter lá no tempo das cavernas. É uma rede social. Já havia panelinhas ali naquela época, né? Então, hoje, quando a gente pensa no Instagram, no Facebook, no TikTok, a gente, tecnicamente, fala em mídia social. Essas plataformas, elas propiciam um contato social, mas rede social não necessariamente está ligado à tecnologia digital, né? O meu filho tem uma rede social no colégio onde ele estuda, e essa rede é inclusive lá na escola só. Meu filho não tem celular ainda, então ele não tem contato com esses amiguinhos por meio de recursos da telefonia ou da internet, por aí vai, tá? Agora, eu coloquei aí para vocês uma definição que eu acho muito válida, que diz que tecnologia é tudo aquilo que é feito pelo ser humano e para atender às necessidades do ser humano, né? Ah, Valéria, mas não tem coisa que fica ruim quando é inventada? Tem, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a tecnologia, a energia nuclear e tudo aquilo que envolve o nuclear, né? Foi inventado para um fim e depois alguém pegou e transformou aquilo numa coisa ruim. A mídia social pode ser usada para amizades, para ligar pessoas que estão tão longe. Se não fosse a tecnologia, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Eu não teria, de repente, condição de ter tanto contato com a Raquel, né? Na pandemia foi fundamental ter essa possibilidade, senão a gente teria ficado aí 2 anos sem ter nada, né? Agora, para atender às necessidades, que é o importante, tem também as necessidades educacionais. Então, o que eu posso fazer diante de tudo isso? E diante de todas essas questões que também são novas, até para aquelas pessoas que já nasceram
numa época em que já existia tudo isso, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo ótimo, vá. Então tá bom. E aí, uma outra questão que eu trago para vocês é até esse conceito de quem nasceu numa época que já tinha computador. Vocês já devem ter ouvido falar a expressão nativos digitais. Essa expressão é atrapalhada, pessoal. E aí eu explico para vocês por quê. Uma vez, conversando com uma pessoa que eu admiro muito, que me levou aí para o caminho da tecnologia desde cedo, é uma professora chamada Solange Giardino, ela falou para mim que essa expressão ela é equivocada. Porque o que é um nativo digital? São os filhos da Raquel, que já nasceram numa época com tecnologia, ponto final? Me diz aí, os seus filhos sabem usar todos os recursos que existem hoje em termos tecnológicos da melhor forma possível para eles? Não sabem, vá. Para eles, de repente, começarem a usar de uma forma mais frutífera, eficiente, assertiva, o que teria de acontecer? Alguém para orientar de alguma forma, né? Alguém para orientar de alguma forma. Até poderia ser um tutorial no YouTube, ok? Ok. Mas nem tudo, né, tá no YouTube. E nem tudo tá no YouTube do jeito que a gente precisa, né? Então, o menino ter nascido numa época em que já tem muito computador não garante que ele é um nativo digital eficiente, sabe fazer tudo, tá? O manuseio de todas essas ferramentas precisa ser trabalhado. Assim como, vou pegar um exemplo super simples, os utensílios de cozinha. A gente já nasceu numa época que tinha todos os utensílios de cozinha lá, né? Agora, a sua mãe deu uma faca primeiro para você? Não. Nem garfo ela deve ter dado primeiro, né? Quase todo bebezinho ganha primeiro o quê? Uma colher. Para não, eu brinco, não se matar com aquele negócio, né? E aí você vai adquirindo, inclusive coordenação motora, a chamada fina, para conseguir encaixar a colher na boca. Depois, com o passar do tempo, de repente, a mãe apresenta um garfo, e só depois de muito tempo a gente ganha a habilidade de lidar com o garfo e com a faca, né? Com as inteligências artificiais, com as tecnologias digitais, é a mesma coisa, pessoal. Então, esse termo nativos digitais, ele tem facilidade porque ele é um nativo digital. É um termo atrapalhado, que a gente não deveria levar ferro e fogo dessa forma, tá? Eu, por exemplo, terminei a minha primeira graduação em 1998. Em 1998, eu não tinha computador na minha casa. E eu não tive nem um pouco depois, tá? Demorou para eu ter. Na minha graduação, não tinha computador. Então, eu me formei com muita tecnologia na minha vida? Não, nenhuma. Eu, inclusive, depois que eu estava formada, eu comecei a dar aula, mas eu ainda fazia alguns trabalhos de digitação de trabalho, e a palavra usada era digitação, datilografia. Eu fiz curso de datilografia, gente. E aí, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu não vim numa época que já tinha tecnologia na formação. Só que, quando eu caí na sala de aula, com o passar dos anos, eu percebi que o meu aluno estava envolvido com essas tecnologias digitais. O meu aluno estava envolvido com a internet. E a internet chamava a atenção desse meu aluno. Então, eu comecei a pensar, como é que eu posso usar essa internet a meu favor? O próprio termo tecnologia, né, ele foi sofrendo variações. Então, tecnologia é uma palavra grandona, mas lembra, o lápis pode ser uma tecnologia. Eu tenho aqui, ó, uma fita corretiva. Pelo menos aqui em São Paulo, antigamente tinha um líquido branco que vinha num potinho, que parecia um potinho de remédio. Não estou com nenhum potinho de remédio aqui agora. E aí a gente tirava do pote, do tubinho e passava assim com um pincel no caderno. Era o famoso branquinho. Aquilo ali fazia uma meleca gigantesca. Hoje em dia é uma fitinha, ó, o meu corretivo. Então, se eu errar, eu passo aqui a fita no caderno, fica tudo bem, né? Evoluiu, ficou melhor para mim.
Então, tecnologia. Depois a gente começou a falar em novas tecnologias. E esse termo, Valéria, é melhor? Pensem aí comigo. Esse termo aí também é problemático. Porque o que é uma nova tecnologia? Vou fazer outra pergunta para vocês. Quanto tempo uma tecnologia demora para ficar velha? Pensem nos celulares, né? Todo ano lança um celular novo. E às vezes em um ano o seu celular continua ótimo. Às vezes em 2, 3, 4, você pode ficar 5 anos, 6 anos com um celular, tudo bem, você não precisa trocar o celular todo ano, né? Mas a gente fica com aquela sensação que, não, mas o outro é mais moderno. Ué, o que mudou? Às vezes mudou uma coisinha na câmera, na memória, mas está funcionando. Mas a gente é levado a também consumir muito disso sem parar para analisar se a gente precisa, né? Quando começou também essa reflexão de forma mais aprofundada do que era tecnologia e o que era tecnologia voltada para as questões da internet, a gente começou a usar esse termo TIC, tecnologia da informação e da comunicação. E aí, hoje em dia, né, nos manuais mais recentes, acrescentaram o adjetivo digitais, tecnologias digitais da informação e da comunicação. Agora, essa briga toda por nomes, amores, não faz diferença. O que faz diferença, de novo, é o que o meu aluno já está usando. E aí a gente chega, então, a uma expressão que existe hoje no campo das discussões universitárias, né, que é letramento digital. A gente conhece, de forma geral, o termo alfabetização e o termo letramento, né? A alfabetização envolve aquele processo que o aluno, de repente, vai conseguir ler a palavra macaco, tá bom? Ele consegue ler macaco. Ele está alfabetizado, ele consegue escrever macaco. Agora, quando o menino sabe que ele não vai encontrar, por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que é uma avenida asfaltada, sem árvore nenhuma, quando o menino sabe que ele não vai achar um macaco ali, ele está não só alfabetizado, como ele está letrado. Quando o menino sabe escrever girafa, ele está alfabetizado. Quando ele sabe que ele não vai encontrar uma girafa na floresta amazônica, ele está letrado. Com o letramento digital, é a mesma coisa. Então, por que algumas pessoas, por exemplo, têm posturas tão desrespeitosas nas mídias sociais? Será que elas foram letradas para fazer uso, né, assertivo, respeitoso, empático dessas mídias sociais? Então, o que é letrar alguém digitalmente, né? Eu trouxe aí uma citação do Daniel Mill que fala: é um mecanismo relacionado ao domínio de conhecimentos técnicos relacionados ao acesso a informações e à comunicação. O que é domínio? Né? A gente poderia até pensar também no que é domínio. Domínio é uma palavra tão forte, né? Em outras palavras, saber usar as tecnologias digitais da informação e da comunicação da melhor forma possível, sem destruir o mundo, nem maltratar ninguém, tá? Agora, e na aprendizagem? Como é que a gente pode fazer com que o aluno seja letrado digitalmente e esse letramento o auxilie na aprendizagem? Então, vamos pensar no famoso ChatGPT, que é hoje em dia a, a, a inimiga da vez, essa ferramenta, né? Como é que você ouve os seus alunos, Rá, falar da inteligência artificial? Olha, para ser sincera, eu ouvi poucos falando do ChatGPT, que usam o ChatGPT. Embora passaram alguns trabalhos e eu tenho assim, uma desconfiança que alguns usaram o ChatGPT para fazer os trabalhos. Mas eles falarem que estão usando, não ouvi ninguém falando que usa, não. Não vão contar, né, Rá? Você concorda? Pois é. Né? Eu e a Rá somos de uma época que a gente trabalhou com uma enciclopédia chamada Barça, não foi, Rá? Acho que Barça e Conhecer, você chegou a trabalhar com isso quando você estava na escola? Será que a Rá caiu? Ou eu que caí?
Tá me ouvindo, Rá? Ai, fechou o microfone, Rá, por isso. Ah, E aí, tá ouvindo? bar sem conhecer, Rá? Usei sim. A gente não copiava? Copiava. E Olhava o copiava texto e copiava. palavra por palavra. Muitas vezes a gente copiava, inclusive, sem estar muito preocupado se a gente ia entender, né? Eu lembro que eu tinha uma professora que parecia dar nota por quilômetro quadrado. Quanto mais eu escrevia, maior era a nota que ela dava, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, na verdade, é uma coisa um pouco similar ao que ocorre hoje com o chat GPT. A gente pegava essas enciclopédias, abria e saía copiando, só que a gente tinha o trabalho de copiar, a mão doía. O cara tá indo lá no chat GPT, digita o que ele quer, e aí ele dá Ctrl+C e Ctrl+V e entrega para o professor. Agora, fica muito complexo você criticar a geração de hoje e esquecer o que você fez lá atrás, tá? Então, é essa reflexão que eu tenho que também trazer para o aluno. Então, como é que eu faço para o aluno usar o chat GPT de uma forma positiva, tá? Então, eu vou dar um exemplo de algo que eu já fiz em sala de aula, tanto com os alunos da graduação, tanto com os alunos da educação básica. Então, teve uma atividade que a gente fez com o chat GPT em aulas que deveriam levar os alunos a escreverem bons textos dissertativos e argumentativos para o Enem, tá? Muito bem, os alunos claramente já faziam uso do chat GPT para escrever redação, tá bom? E alguns alunos da educação básica nem fingiam, eles eram abertos em falar: ah, Pro, eu não sabia nada do tema, eu coloquei no chat GPT. Eles falavam. Muito bem, então o que a gente começou a fazer? A gente começou a mostrar para o aluno que, de repente, quando ele está em casa e ele precisa produzir um texto, ele pode até perguntar para o chat GPT que tipo de texto o chat GPT entregaria. Então, na ocasião, a gente levou para a sala de aula, né, o tema violência, tá? E aí nós perguntamos para o chat GPT o seguinte: chat GPT, você poderia entregar para a gente um texto dissertativo argumentativo sobre o tema violência? Óbvio que o chat GPT entregou para a gente um texto dissertativo argumentativo bonitinho, com 5 parágrafos, e ficamos felizes. Aí eu falei: acabou? Acabou o trabalho? É isso? Daí, o que nós fizemos? Nós lemos o texto junto com os alunos, do jeitinho que o chat GPT colocou, né? E aí a gente começou a avaliar esse texto. Curiosamente, a primeira coisa que os alunos começaram a perceber é que tinha muita repetição de palavra. Então, por exemplo, a expressão "é necessário que" apareceu 3 vezes num texto de 5 parágrafos, uma vez em cada parágrafo. Aí os alunos falaram assim: nossa, Pro, que engraçado, né? A inteligência artificial não consegue evitar essa repetição? Aí eu falei: não, tanto que vocês acabaram de ver esse trecho aqui com "é necessário", esse outro trecho com "é necessário" e esse outro trecho com "é necessário". E daí a gente pediu para a ferramenta alterar. Então, a gente mandou um outro comando, né, que a gente chama de prompt, chat GPT, evite a repetição de palavras. E demos enter. Quando a gente deu enter, o chat GPT eliminou a terceira vez que o item era repetido, mas deixou a segunda vez. Então, é muito seletiva, né, essa correção que o chat GPT faz. Uma outra questão interessante que a gente pôde perceber é que o chat GPT fez um parágrafo de introdução, que é aquele padrão Enem, né? Um parágrafo de introdução, pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Só que o parágrafo de conclusão era muito ruim, ofertado pelo chat GPT. E aí eu queria que vocês tentassem pensar comigo. Por que será que o parágrafo de conclusão era o pior? Se alguém quiser escrever no chat, por que será que era pior a conclusão?
A conclusão, como é que a gente chama, né? É aquele momento cerejinha do bolo. É aquele momento que a gente tem de, num texto dissertativo argumentativo, apresentar proposta de intervenção. É essa a expressão que o Enem gosta de usar, né? O que é a proposta de intervenção? É quando eu apresento uma solução para o problema proposto. Não é tão mecânico fazer isso. É muito humano você encontrar uma solução para esse problema. Então, falar sobre a violência, o ChatGPT consegue. Mas e dar uma resolução humana para isso, tá? Porque é algo pessoal do que se entende daquilo que se estudou. Isso mesmo, Gladys. Então, olha só, pessoal, que coisa interessante. Por que não levar o aluno a fazer isso? E vejam, quando eu levo para a sala de aula um texto que é produzido pelo ChatGPT, o meu aluno está lendo esse texto. O meu aluno está compreendendo esse texto. O meu aluno ele está interpretando esse texto. E quando ele está pedindo os prompts para o ChatGPT, pedindo esses comandos para o ChatGPT, ele também está produzindo texto. E, ao mesmo tempo, ele está entendendo que a ferramenta não é tão perfeita como alguns acham que é, né? A ferramenta se torna mais inteligente quanto mais inteligente for a sua pergunta para ela. A ferramenta se torna mais inteligente conforme você for fazendo perguntas inteligentes para ela, né? É por isso que o aluno que não tem domínio de quase nada não vai ter um bom retorno da inteligência artificial, porque ele não sabe nem perguntar. Sabe aquele aluno que está boiando na sua aula? E aí, quando ele está com aquela cara de interrogação, você pergunta assim para ele, quer perguntar alguma coisa? Aí ele fala, não. Ele fala não, porque ele nem sabe o que ele vai perguntar. Ele tem aluno que fala assim, eu não entendi nada, pro. Ué, se ele não entendeu nada, ele está completamente perdido, né? Então, como é que o aluno vai usar a inteligência a favor da própria aprendizagem? Essa que é a questão. E, óbvio, não teria como, né, deixar de falar de um uso social e ético. Então, se a inteligência artificial ela existe, eu posso usá-la, mas eu tenho de, inclusive, evidenciar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma imagem que eu usei num texto que eu criei, em que eu juntei Ulisses e Harry Potter. Mas no meu trabalho está escrito lá que aquela imagem foi criada por inteligência artificial e não por mim, tá? O aluno, então, também precisa, né, saber tudo isso. Uma outra questão é que alguém inventou o ChatGPT, mas alguém inventou uma outra ferramenta que pega o texto que é feito no ChatGPT, tá? Então, tem uma ferramenta, vou colocar aqui no chat, que chama Zero Chat GPT. Você pega um texto, né, produzido por alguém e joga na caixinha de texto inicial desse recurso. É copiar e colar, pessoal, é super simples. E aí a ferramenta devolve para você, em porcentagem, quanto que aquele texto é humano ou quanto aquele texto é gerado por inteligência artificial, tá? Vamos pensar num aluno que tem dificuldade para escrever. Qual é o mal do aluno, de repente, colocar no ChatGPT? ChatGPT, escreva para mim uma introdução sobre violência. Aí ele lê aquela introdução sobre violência e depois ele faz a dele, tá? Ele pode fazer isso, porque ele não pode sair copiando e colando, né? Então, vejam, caminhos existem. E esses recursos, o aluno tem à disposição no celular. Não é como antigamente que a gente precisava de um computador para fazer as coisas. Hoje não. Pelo celular a gente consegue. Quando a internet não ajuda, é verdade, fica difícil. Mas quando ela ajuda, top. Tem aluno também safadinho, eu sempre gosto de dar esse exemplo nas minhas falas, que o aluno fala assim, ai, Pro, não fiz a pesquisa na internet porque minha internet não funcionou.
Só que aí esse mesmo aluno que falou que a internet que não funcionou, ele gravou ontem à tarde um vídeo para o TikTok. Então, para algumas coisas ele tem a internet, para outras coisas ele não tem. Safadinho, né? Ele é seletivo no uso da internet. Para algumas coisas dá. Para gravar o vídeo, para editar no TikTok, o IT, internet, para fazer uma tarefa não, tá? Então, são reflexões que hoje a gente precisa fazer. Agora, as tecnologias digitais da informação e da comunicação vão resolver todos os nossos problemas? Não, não vão, tá? Até porque a gente precisa de ser humano, a gente precisa de pessoas. A máquina sozinha, pelo menos até hoje, eu não sei do que vai ser daqui para frente, né? Mas pelo menos até hoje, sozinha, pessoal, ela é limitada. Agora, também a gente não pode falar, como alguns dizem, essa geração de hoje é horrível, eles não fazem nada, eles não leem, eles não produzem. Gente, eles produziram inteligência artificial, eles produziram recursos muito bons, né? Então, não dá para falar que essa geração não sabe o que está fazendo. O problema é que, como todo ser humano, precisa de um direcionamento, né? E aí, então, a gente chega a alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. Um dos exemplos que eu vou trazer para vocês é de um TikToker que se chama Ricardo Cuba. O Ricardo Cuba, ele é um ator que escreve roteiros no seu perfil do TikTok, em que ele trata de fazer uma releitura de histórias que são muito conhecidas, né, no mundo todo. E aí ele questiona alguns detalhes dessas histórias. Detalhes, inclusive, que foram muitas vezes amenizados para que as histórias chegassem para um público infantil. Vocês sabem que alguns contos de fada, por exemplo, são bem pesados no seu original, né? São contos que foram ou cortados ou transformados para que a gente pudesse publicar história infantil. Então, é isso que o Ricardo Cuba faz. Ou então, ele faz reflexões envolvendo novas percepções do mundo de hoje. Então, se numa determinada história uma mulher ela é maltratada por um homem, hoje ele vai falar, uai, mas podia antigamente, agora não pode mais isso? Como é que isso passou? Ele fala, tá? Vou tentar colocar aqui para ver se vocês conseguem ouvir o áudio. Peraí. Esse é Cinderela que eu escolhi, tá bom? Bom, gente, que energia é essa? Sentiu? Engraçado que ninguém sente pena das irmãs da Cinderela. Quê? Uma cortou os dedos pra caber num sapatinho de cristal Tipo Lula? e a outra o calcanhar. Ah, para, Ricardo. Sapatinho cheio de sangue, uma sem dedo, outra sem calcanhar, e o príncipe teve a audácia de recusá-las. Que babaca machista. Quem te falou isso? Os irmãos Grimm. Não leu? Eu vi no filme da Disney. Claro, onde a Cinderela é boazinha. Mas ninguém fala que a Cinderela quebrou o pescoço da madrasta com a tampa de um baú. Matou ela. A Cinderela? Quem te falou isso? Os irmãos Grimm. Mas e a fada madrinha? Não teve. Nem a abóbora? Já viu o preço da abóbora, Flávia? Ninguém dá. Abóbora assim pro outro, não. Não quero mais saber de nada. Para de ler essas coisas. Mas se você quiser ficar alienada, acreditando em fada madrinha, abóbora que vira carruagem, fica, tô te mostrando a realidade. Eu acho que a vida já é muito pesada pra não ter uma carruagem, um sapato de cristal, uma fada madrinha e um passarinho. Passarinho assassino? Porque depois que a Cinderela conquistou o homem e matou a madrasta, ainda mandou 2 passarinhos pra furar os olhos das irmãs. Sem dedos, sem calcanhar e sem olhos. Para! Como é que essa história termina? E aí eles viveram felizes pra sempre. É conto de fadas. Tem que ser leve. E aí ele sempre faz essa brincadeira do tem que ser leve, né? Foi uma questão mercadológica que fez a gente amenizar essas histórias que eram pesadas dos contos de fada, né? E essa e outras mais. Eu acho que vocês devem ter acompanhado recentemente a polêmica do filme
do relançamento, né, do filme Branca de Neve e os Sete Anões. E aí as pessoas estavam reflexivas, porque se hoje em dia não é mais para usar o termo anão, e sim pessoa com ananismo, eu vou trocar o título do filme? E aí algumas pessoas acham isso algo chato, e outras pessoas acham isso necessário, tá? Então, olha quanta reflexão eu tenho dentro de uma mídia social como o TikTok, né? Eu estou trabalhando literatura com isso. E vejam, meus amores, tem gente que fala que TikTok só é um aplicativo de dancinha. O TikTok só vai ser aplicativo de dancinha se você só olhar dancinha no TikTok. Quem fala que o TikTok é só um aplicativo de dancinha, na verdade está se entregando, porque é isso que a pessoa faz. Porque o algoritmo do TikTok, o que ele faz? Ele capta aquilo que você passa a seguir, ele capta aquilo que você passa quando você não gosta, e aí começam a aparecer para vocês opções de pessoas como o Ricardo Cuba. Então, no TikTok, eu tenho o Ricardo Cuba, no TikTok eu tenho pessoas que fazem leituras dramáticas de determinadas obras literárias. Há um tempo atrás, há algumas semanas, não sei se vocês viram, uma influenciadora, né, uma TikToker estadunidense, falar dos livros do Machado de Assis. E aí algumas pessoas começaram a falar. Uma mulher começou a falar dos livros do Machado de Assis lá nos Estados Unidos, e aí esgotaram os livros do Machado de Assis na internet, na plataforma Amazon. Precisou uma estadunidense falar do Machado de Assis para esgotar, né? Aí estavam criticando a mulher. Aí eu falei, gente, está fazendo vender. Que bom, as pessoas vão ler, tá? TikTokers que fazem resenhas, TikTokers que indicam livros, isso tudo é literatura. E esse tipo de vídeo que o Ricardo Cuba faz, possivelmente você pode fazer em sala de aula. Então, eu já pedi para os meus alunos pensarem num conto de fada e fazer uma releitura assim, tá? Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês envolve o Instagram. Então, qual é o exemplo que eu vou trazer para vocês? O Instagram, ele tem muitos filtros. Aliás, vários aplicativos têm filtros, né? O Instagram, o TikTok. Eu, inclusive, tenho no meu celular o Snapchat, que eu não uso o Snapchat, mas eu tenho o Snapchat no meu celular porque os filtros do Snapchat são maravilhosos. Então, eu gravo, de repente, um vídeo lá por causa do filtro, baixo e uso em outro lugar, tá? O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo um aluno vestido de Frankenstein. Então, qual era a proposta dessa releitura? Depois de ler, né, a obra que eu havia solicitado, no caso Frankenstein, os alunos tinham de fazer pequenos vídeos recontando a história. Então, eu vou mostrar para vocês agora esse aluno se vestindo de Frankenstein. O que o aluno, né, uma partezinha do trabalho dele disse para mim. Sabe, eu nunca queria nascer, mas aí eu tive um criador, né? E aí, na hora em que eu nasci, vamos dizer assim, ele se assustou e me expulsou da onde a gente estava. Daí eu tive de aprender tudo sozinho, entendeu? E é muito complicado aprender tudo sozinho. Eu tive que fugir, tive de ficar ouvindo e prestando atenção nos outros seres humanos para tentar entender. Mas eu não sou um ser humano, né? Eu sou uma criatura, eu sou um monstro. Ninguém gosta de um monstro. E aí, o que o aluno, né, tem de trabalho para executar essa proposta? Ele precisa do celular e da mídia social, né? A gente tem uma questão que é a idade. Oficialmente, algumas mídias sociais só permitem o perfil, né, a existência do perfil com 13 anos. Agora, a gente sabe que alguns alunos menores do que isso têm celular, né? Também tem essa questão. Entretanto, né, nada impede da gente usar outros aplicativos que não são mídias sociais, que também têm filtro, tá?
Então, o aluno lê o livro, o aluno construiu um roteiro para ele falar, e eu também estou trabalhando com a questão da oralidade, que nem sempre a gente consegue fazer com tranquilidade. Alguns alunos, inclusive, se sentem bem nesse tipo de proposta porque eles estão mascarados, eles não aparecem, né? Seria diferente se fosse, por exemplo, um teatro. Então, fica aí outra opção para vocês, tá? Existem N filtros. Tem filtro que dá para a pessoa, para o aluno, ficar criança, velhinho, triste, e por aí vai. Então, é uma possibilidade de releitura que o aluno, inclusive, se tiver a mídia, pode postar no próprio perfil e trabalhar com a recepção das pessoas e deixar aí uma sugestão de leitura, tá? E a outra proposta envolveu o Bing. O Bing é uma ferramenta de inteligência artificial para criar imagens, tá? Na verdade, não cria só imagens, mas é o recurso que eu mais utilizo. Então, eu desenvolvi uma proposta que os alunos tinham de aproximar personagens que, segundo os autores, funcionaram como inspiração para a criação. Então, a J.K. Rowling, por exemplo, a autora do Harry Potter, nunca mentiu que tinha inspiração em Ulisses para escrever, né, a saga Harry Potter. Então, o que eu fiz? Uma história em que eles conversavam, eles trocavam ideias. O Ulisses passava ensinamentos para o Harry Potter. E aí eu queria imagens, mas eu não sou uma boa desenhista, sou péssima, inclusive. Então, fui lá na inteligência artificial. O que eu fiz? Escrevi para a inteligência artificial uma imagem em que Ulisses está conversando com Harry Potter. E aí, para ficar essa imagem do jeito que vocês estão vendo aí, bonitinha, eu coloquei padrão Disney Pixar, que é o tipo de imagem, né, dessa junção das duas empresas. E aí ele me deu essa imagem super bonita. Só que essa imagem, ela estava muito Ulisses e só tinha o Harry Potter embaixo. Aí eu dei uma pequena mudança no prompt. Eu falei para a mídia, acrescenta o castelo de Hogwarts no fundo. E aí ela trocou o fundo e colocou ali o castelo de Hogwarts. Então, a gente pode trabalhar com a inteligência artificial para suprir, de repente, uma deficiência que a gente tem, né? Eu não sei desenhar, mas isso vai me impedir, de repente, de produzir um e-book? Não, eu posso usar. E aí eu sou coerente, eu tenho ética, então eu coloco imagem produzida pela inteligência artificial Bing, tá? Estou trabalhando com literatura, o aluno vai ter de conhecer, se ele for fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, a história do Ulisses, ele vai ler Ilíada e Odisseia, da Ruth Rocha, né? Que é uma releitura maravilhosa. Ele vai ler, de repente, a primeira obra do Harry Potter, ele vai trocar ideias comigo e com os colegas para escrever essa história, e ele vai produzir o texto, tá? Então, é possível. A gente só precisa encontrar os caminhos. E aí, para terminar, que eu já passei do tempo que a Raquel pediu, eu prometo que eu estou acabando, eu queria deixar aqui um registro que, normalmente, quando eu faço esse tipo de proposta, eu acabo aprendendo muito, porque os alunos me apresentam outros recursos, tá? Então, é interessante, porque você vê o aluno produzindo de uma forma muito significativa e você aprende também, né? Então, a gente é um eterno aprendiz, tá bom? Eu queria agradecer, deixar aqui um beijo e dizer que eu estou à disposição para responder aí algum tipo de pergunta, dúvida. Estou aqui. Obrigada, Rá. Obrigada, Vá, obrigada, gente. Olha, estou contente, temos alunos de educação do campo, tem aluno do mestrado, grupo de pesquisa, de letras, e eu quero saber se o pessoal tem dúvida, né? Nessa discussão, estamos no meio de professores aqui. Como é que você... A Gladys, que é da área de matemática, de educação do campo... E matemática é uma delícia com inteligência artificial, hein? Pois é. E aí, a gente tem conversado sobre o uso do texto, sobre os textos na educação do campo aqui com os alunos, e uma reclamação que a gente ouve de vários que os alunos não estão com dificuldade para escrever. Como será que a gente trabalharia isso, Gladys? Aqui é possível? O que você acha?
aqui na educação do campo, a matemática, a inteligência artificial. Você sabe, Valéria, algum exemplo? Sim, a partir dessa palestra, eu estou tendo bastante ideias aqui. Várias ideias, Gladys. Várias ideias surgiram. Eu vou pegar uma questão que vem da própria inteligência artificial, que existem, por exemplo, estudos hoje de quais são as palavras mais usadas pela inteligência artificial. Sabe aqueles vocabulários que estão marcados já? Ah, se usou essa palavra aqui, é inteligência artificial. Isso vem da matemática. Essas análises de texto. Então, a inteligência artificial, ela, por exemplo, sabe hoje onde é para ela usar portanto, porque, logo que, assim que. Só que textos foram entregues para essa inteligência artificial e ela começou a fazer gráficos mesmo para analisar o que a gente coloca em cada um dos lugares, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a língua anda junto com a matemática, porque não tem como. Para mecanizar todo esse processo, né? A gente precisa do cara que entende de língua e do cara que entende matemática para colocar tudo ali num padrão para que a máquina funcione e entregue para a gente um resultado satisfatório, né? Então, ferramentas, elas existem e vamos usá-las. Olha só, Vá, a Camila está aqui falando por causa da geografia, pensando em propostas, pensando em geografia a partir de inteligência artificial. Geografia, em primeiro lugar, eu preciso dizer, Camille, né, Camille? Eu sou apaixonada pelo Google Earth, começa por aí, tá? Então, eu sou aquela pessoa que pega o Google Earth, aquele recurso que a gente consegue ver o mundo, né, da nossa casa, e ficar mostrando para os alunos, porque nem tudo depende de estar fisicamente num lugar para ter essa sensação, né? Vou pegar as últimas medalhas da Rebeca Andrade na Olimpíada. A gente estava muito longe de Paris, mas a gente sentiu o poder, né, da vitória da Rebeca daqui. Eu, no caso, inclusive, teve um dia que eu até chorei, porque foi muito forte aquela emoção. E eu estava olhando lá de longe, né? Agora, pensem nas possibilidades de hoje em dia. Quem viu a cerimônia de abertura, né, pôde acompanhar um percurso histórico que eles fizeram, passando por diversos lugares de Paris, né, mostrando ao longo da história da humanidade, inclusive. Gente, hoje em dia você quer mostrar para o aluno o que é o Louvre, pela internet você consegue. Então, as possibilidades, elas fazem com que a gente materialize muito melhor o aprendizado, de uma época que a gente não tinha, né? Tira a internet de circulação. Como é que a gente fazia, né? Era tudo no papel, mas não havia aquele acompanhamento. Hoje em dia, com o Google Earth, que eu acabei de falar, a gente tem o acompanhamento de evoluções em determinadas cidades. A gente tem também a parte ruim, né? Quando um lugar é queimado, por exemplo, pelo Google Earth, a gente consegue perceber com maior exatidão a extensão daquele incêndio, né? A gente teve semana passada, infelizmente, a queda de um avião aqui em São Paulo. Em horas, o local todo já estava mapeado, já se sabia tudo o que tinha acontecido. Por quê? Porque a gente tem drone, a gente tem câmera em tudo quanto é lugar, né? Então, o mundo está diferente mesmo. Olha só, o que a Valéria está trazendo para a gente aqui, a gente tem que se apropriar das ferramentas que a gente tem disponíveis, né? E isso varia, a questão de conexão de internet, a gente sabe que tem problemas de conexão. Hoje, inclusive, parece que uma fibra quebrou aqui no estado, a fibra ótica, então o sinal está oscilando. Mas isso não é constante. Sim. A gente está na atividade, está trabalhando um pouco na internet, mas a gente pode usar isso para discutir literatura, para discutir mídias sociais, ensino de matemática, de geografia, de história, e pensar nas nossas aulas, né? O curso de Educação do Campo, ele é interdisciplinar, são 2 cursos.
Um que tem as ciências, né, da natureza e matemática, que a Gladys é professora, e outro ciências humanas e sociais. Então, como é que eu posso trabalhar história, literatura, matemática, tudo isso integrado no campo? Não é incrível? Eu vou te dar um exemplo de uma Hola coisa. estudiantes, este es un test que estoy haciendo para ver si esta inteligencia artificial funciona. Era aí que saiu tudo aqui da ordem. Vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz. Eu fiquei sabendo de uma inteligência artificial que chama Gen, que permite você mudar a língua em que você está falando, tá? Então, suponhamos que a professora de português faça um texto para falar sobre alguma temática do momento. Então, a gente passou por 15 dias aí de Olimpíada, era difícil não falar de Olimpíada com os alunos, né? É algo que eles gostam. Então, a gente pediu na escola pública, por exemplo, para os alunos gravarem pequenos vídeos para falar de algumas curiosidades da Olimpíada de Paris, tá? Aí teve um aluno, por exemplo, que falou que foi a primeira vez que o break dance estava presente na Olimpíada de Paris. E aí ele fala, olha, de tanto a tanto, vai ter as cerimônias, vamos torcer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele fez um roteiro em português, depois ele gravou, tá? Um dos vídeos foi isso. Um outro vídeo era um aluno falando de uma questão geográfica. Por que que o surf não foi realizado em Paris? E aí, geograficamente, o menino explicava por que que o surf não foi realizado em Paris. E a gente poderia brincar com isso. Por quê? Porque com esse aplicativo Jam, eu posso gravar um vídeo informativo numa língua e passar para outras línguas. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, vocês vão achar que eu gravei 4 vezes esse vídeo, mas eu não gravei. Então, eu vou mostrar o primeiro que funcionou como teste, tá? Um teste que eu tô fazendo. Oi, alunos, esse aqui é um teste que eu tô fazendo para ver se essa inteligência artificial funciona, combinado? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Então, esse foi o primeiro que eu gravei. Eu falei, vou gravar agora um inglês, para ver se essa inteligência artificial é boa. Hello, students. This is a test I am conducting to check if this AI works, okay? Sending a kiss to all of you. Bye, bye. Have a great day. Aí eu fiquei feliz e falei, vou fazer outras línguas. Ciao studenti, test per verificare se questa intelligenza artificiale funziona, d'accordo? Bacio a tutti voi, ciao ciao. E já que era para brincar, eu falei, vou brincar mais um pouco. Hola estudiantes, este es un test que estoy haciendo para ver si esta inteligencia artificial funciona, ¿de acuerdo? Un beso para ustedes, adiós, adiós. Então, de repente, eu posso brincar aí com a questão das línguas, né? Eu faço um vídeo e passo para outras línguas. Assim como hoje, pessoal, a gente, quando vai propor para o aluno fazer um vídeo, pede para ele colocar legenda. É simples fazer legenda, né? São caixinhas de texto que ele vai inserindo ali no vídeo. Porque se um aluno for surdo, mas ele souber ler, ele lê. Se torna algo mais inclusivo, né? Então, é recriar práticas que, de repente, a gente vê em determinados lugares. E testar mesmo, né? Ser um professor, mas ser um professor pesquisador. A Júlia, ela fala assim, mas também a gente precisa ser crítico quanto a certas tecnologias. A intenção de simular a criação humana, como na arte, essa simulação da criatividade é, de certa forma, perigosa, porque pode acomodar as pessoas e, em algum momento, a arte pode, de verdade, ser substituída. Será, Ju, que vai ser substituída, né? Eu tenho um amigo desenhista, e aí ele fez design, e ele faz ele está até no meu Instagram, ele usa uma técnica que se chama pontilhismo, para fazer retratos de animais. Ele vende isso na internet. Então, as pessoas que têm os seus animais de estimação, querem eternizar os bichinhos, e aí ele vive disso. Ele já falou que a inteligência artificial nunca vai conseguir copiar determinados traços, porque eles são puramente humanos. Assim como a inteligência artificial ainda não consegue copiar os nossos textos, né?
para essa questão que a Júlia colocou, eu gosto de falar dessa moça aqui, ó, a calculadora. Não é porque ela existe que eu deixei de aprender a fazer conta, né? Agora, hoje eu tenho outras habilidades. Antigamente, as pessoas tinham, de repente, a necessidade de ficar completamente no silêncio, sem fazer nada, para dar conta de executar uma tarefa. Hoje, algumas pessoas se tornaram, por exemplo, multitarefas, né? Então, eu acho que essa questão das tecnologias, da arte, da música, da cultura, tem algo muito bom, que é valorizar o que cada um de nós tem, né? Então, vai ter um professor que, inclusive, não vai usar tecnologia nenhuma, e ele vai ser um excelente professor. Ele vai encontrar uma forma de encantar os alunos. Um outro professor, de repente, vai gostar da tecnologia. E isso é muito bom para o mundo, né? Porque a gente não gosta de todo dia ter o mesmo dia. A gente gosta de experiências diferentes. Então, sendo um professor que vai usar a tecnologia ou que não vai usar a tecnologia, o que importa é que você seja um professor preocupado. E aí você vai fazer um bom trabalho e com certeza vai dar certo, né? Que bom que somos diferentes, que temos impressões diferentes, mas eu concordo, Ju, a gente tem sim de tomar cuidado. E isso é o letramento digital, né? Da mesma forma, um abraço físico não substitui um abraço digital não substitui um abraço físico, né? Então a gente vai mostrando isso para eles, tá? É muito gostoso te ouvir, Valéria. Deve ficar assim até amanhã a gente conversando, super bom. E essa parte humana que você falou, essa parte de julgar, essa parte da ética, ainda é muito nossa, né? Tecnologia nenhuma substitui isso. Quando você fala dos nossos filhos, meu filho às vezes vê vídeo na internet, escuta coisas, e ele, mãe, mas é assim, isso acontece. Esse diálogo tem que ser constante com os filhos, alunos, desse crivo de onde procurar as informações, de que aplicativo, que sites olhar. Você não acha, Valéria? Eu acho, Rá, e assim, tentar entrar em contato com aquilo que eles estão fazendo, né? Então, o meu filho, por exemplo, tem 7 anos. Ele brinca no Roblox. Então, tem gente que fala que o Roblox é perigoso, ele pode ser enganado. Então, peraí, deixa eu entender o Roblox. Então, eu fiz um perfil meu no Roblox, eu entro nos mesmos jogos que o meu filho entra no Roblox, eu vivencio a experiência para, inclusive, tentar mostrar para ele o que ele pode fazer se uma adversidade aparecer. Então, o meu filho já entrou em algum jogo, e alguém desconhecido começou a bater na personagem do meu filho no jogo. Aí ele fala, mamãe, o que eu faço? Eu falo, sai do jogo. Você não precisa jogar só esse jogo. Então, vai ter uma pessoinha atrapalhada ali no meio, como tem na vida, né, gente? Tá? No ônibus vai ter uma pessoa atrapalhada também que só quer briga. Vai ter em todas as atmosferas, mas eu preciso conhecer. Porque o Roblox também, como outras ferramentas que envolvem jogos, tem os seus mecanismos de, vamos dizer assim, de cautela, tá? Outro dia o meu filho estava jogando com um amigo meu, e aí o Pedro já escreve, ele escreveu eu te amo para o meu amigo. O meu filho tomou aquilo que chama bloque no Roblox. Por quê? Porque você não pode usar determinadas palavras no chat. Então, infelizmente, um pedófilo pode entrar no jogo e começar a dizer que ama alguém, que quer alguém para si, por aí vai. E aí, o que representou esse bloco que meu filho tomou, né? A plataforma avisou, hoje você está banido do jogo, porque você corrompeu esta e esta diretriz. Em 24 horas, você vai poder voltar para o jogo, mas você não pode cometer de novo essa ação. Então, olha o cuidado que o jogo está tendo, né? A mídia é meio atrapalhada às vezes. Ela fala do mal do Roblox, mas ela não conta essas coisas que eu estou contando para vocês, né? Agora,
Se eu não fosse próxima do meu filho, se eu não acompanhasse o desenvolvimento dele, o hábito dele de jogar Roblox, eu também não saberia. Então, eu vou atrás, da mesma forma que eu vou atrás das ferramentas que os meus alunos estão usando, tá? O que a Valéria está falando é para a gente inverter, né, o processo. Em vez de só, de novo, é básico, essencial, mas é de novo. Aquela educação bancária do Paulo Freire. Em vez de sair depositando coisas nos alunos, escutar o que está acontecendo e, a partir disso, propor as aulas, discutir, a partir do que eles estão fazendo, dos aplicativos, das vivências, não é isso, Vá? Exatamente, Rá. Tem uma expressão que é dar a cara a tapa, né? É tentar entrar numa atmosfera que não é nossa. O Roblox, no caso, é aquela atmosfera que a gente chama de metaverso, né? Que é uma imersão numa realidade virtual, sem óculos, né? O Roblox você joga no celular. Aquela história do metaverso com óculos, ela está muito longe ainda de acontecer, porque os óculos de realidade virtual são muito caros, né? 3 mil reais. Quem que vai ter 3 mil reais para sair comprando óculos, né? Mas dentro do videogame, a gente já esteve há muito tempo. Então, eu sou da época do Atari, do videogame Atari. Eu já me sentia dentro de alguns jogos, né? Você consegue, inclusive, meio que esquecer o ambiente quando você está ali jogando, querendo atingir uma determinada fase, né? Mas, assim como eu tenho que tomar cuidado com a inteligência artificial, eu tenho que tomar cuidado com o exagero de um jogo, né? Porque eu não posso achar que só aquilo é a minha vida. Agora, meu filho está perto disso, então eu vou estudar. Meu aluno está vendo isso, eu vou estudar, né? Por quê? Porque eu quero entender por que aquilo está chamando a atenção dele. E não é tudo que está chamando a atenção dele que vai ser bom, né? Vai ter coisa que eu vou falar, Pedro, aí não é legal, né? Eu ensino educação financeira pelo Roblox com o meu filho, né? Uma dica aí para Gladys. O Roblox tem uma lojinha dentro dele, né? A personagem pode comprar uma calça, uma blusa, um tênis, pode comprar tudo, na verdade, acessórios. E aí, às vezes, o meu filho vem me perguntar, mamãe, essa calça aqui está custando 120 Robux. Robux é a moeda do Roblox. Aí ele fala, posso comprar? Aí eu falo, ó, tá caro. Aí, no começo, quando ele ainda não sabia muito bem quantificar, né, o preço dos itens, eu falava para ele assim, passou de 3 dígitos, é caro. E aí ele vinha perguntar para mim. Hoje ele já sabe, né? Então, ele entende que não faz sentido, se ele ganhar 1.000 Robux, não faz sentido ele gastar 500 Robux com um item só. Minhas netinhas usam esses jogos. A gente conversa sobre isso. Isso mesmo, Gladys, né? Então, inteligência financeira. E também há uma questão de geografia aí, né? Quem que é a professora de geografia mesmo? Cadê que eu perdi? Camille. A Camille. Porque há um capitalismo dentro desse joguinho, né? Então, não tem só peça de roupa. Tem peça de roupa da Nike, da Adidas. As marcas captaram que elas podiam ganhar dinheirinho nesses jogos. Olha que coisa doida, né? E aí, entre ter uma calça preta e ter uma calça preta com 3 listas na vertical, que é a calça da Adidas, o menino, de repente, vai querer a calça da Adidas. Só que uma vai custar 300 Robux, a outra vai custar 30. Cabe aos pais, cabe aos professores falar, cidadão, justifica essa custar 300 e essa custar 30? Porque daí ele vai do jogo para a realidade dele, quando ele estiver numa loja indo comprar alguma peça de roupa, né? Olha só quanta coisa. Bom, já quero começar a agradecer a Valéria. Se tiver mais alguma pergunta, a gente está caminhando para o final, algum comentário específico. Valéria, muito obrigada pela conversa de novo, mais uma vez, por ter agendado esse período com a gente. Essa nossa conversa, a gente está agendando desde o final do ano passado, a gente agendou esse momento para estar aqui junto com a gente conversando. Eu agradeço muito, viu, Vá? Eu que agradeço. E aí eu queria que você deixasse no chat aqui para a gente o nome que você falou do aplicativo que a gente mexe para mudar os idiomas dos vídeos. Vou mandar, é o Jam. Jam.
A gente está numa região de fronteira e o que eu escuto muito dos professores, principalmente do interior, é que tem alunos venezuelanos, guianenses, e que eles têm dificuldade com a comunicação. De repente, esse vídeo já é mais uma ferramenta que pode auxiliar. Com certeza. Muito legal isso. Até porque a gente não é obrigado a conhecer todas as línguas. E, às vezes, enquanto está aprendendo, né, pode ser um aprendizado de línguas. Porque quando você se ouve falando uma língua que você não domina, qual é o problema, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente pode conversar com o ChatGPT. Você, inclusive, pode pedir para o ChatGPT te ensinar uma língua. E aí você fala, você continua a conversa. Ontem nós fizemos tal coisa. Vamos hoje dar sequência? Hoje eu gostaria de aprender frases importantes para usar no aeroporto. E aí o ChatGPT vai e te oferece essas frases. Sensacional. Olha só, várias possibilidades para a gente pensar no dia a dia aí. Valéria, muito obrigada. Obrigada para todo mundo que participou com a gente, para os participantes. Sei que é no meio da tarde, então não pode participar. Esse vídeo vai para o canal do YouTube do grupo de pesquisa. Tá bom. E outras pessoas vão poder participar, ouvir, e vai ser ótimo. Quero de verdade agradecer a participação de todo mundo hoje.